Sabe aquele instinto super básico que a gente tem de julgar alguma coisa com base no que está em volta? Pois é, essa ideia tão humana pode ser a chave para ensinar uma máquina a tomar decisões. Hoje, a gente vai explorar exatamente isso, um princípio que parece simples, mas que é, na verdade, muito poderoso no mundo da inteligência artificial. Pensa comigo nessa pergunta super familiar. Imagina que você está numa livraria sem a menor ideia do que levar. O que a gente faz quase que sem pensar? Exato. A gente dá aquela espiada nos livros que estão do lado para ter uma pista do gênero, do estilo. E o mais fascinante é que as máquinas podem ser treinadas para usar essa mesmíssima lógica. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Nessa primeira parte, a gente vai entender a intuição por trás desse método. O que faz ele ser tão bacana é que ele parte de um pressuposto muito, mas muito simples sobre como o mundo funciona. E a ideia é essa aqui. Coisas parecidas tendem a se comportar de um jeito parecido. No universo dos dados, isso tem um nome mais chique: hipótese de continuidade local. É tipo um diga-me com quem andas que te direi quem és, só que para dados. E essa é a base de toda uma família de algoritmos que tomam decisões medindo quão próximos os dados estão uns dos outros. Agora, vamos ver como essa ideia vira de fato um algoritmo. É aqui que a gente conhece o K-Nearest Neighbors, ou, para facilitar, o KNN. Então, o pulo do gato é o seguinte: o KNN é chamado de aprendizado preguiçoso porque ele não constrói um modelo complexo antes. Não. Ele basicamente guarda todos os dados e só entra em ação de verdade quando um novo dado aparece pedindo para ser classificado. O trabalho pesado fica todo para a hora da decisão. E o processo é bem direto. Chegou um dado novo, o algoritmo mede a distância dele para todo mundo que já está lá. Depois, ele encontra os K mais próximos, esse número K a gente que define, e basicamente promove uma eleição. A maioria vence e essa vira a classificação do ponto novo. Simples, né? E bem democrático. Para deixar isso bem concreto, vamos para um exemplo prático. Imagina um cenário médico, com pacientes num gráfico com base em 2 exames. Tipo, sei lá, colesterol e pressão. Aí chega um paciente novo. Como a gente decide se ele é saudável ou em risco? Bom, para tomar essa decisão, a gente precisa definir o nosso K, ou seja, quantos vizinhos a gente vai consultar. Nesse caso aqui, vamos perguntar a opinião dos 5 vizinhos mais próximos. E começou a votação. Dos 5 vizinhos mais próximos, 4 são do grupo em risco e só um é do grupo saudável. O resultado é claro: o novo paciente é classificado como em risco. Mas é aqui que as coisas ficam bem mais interessantes. Essa simplicidade toda do KNN tem um segredo. Ela depende totalmente de como a gente define o que é estar perto. A forma como medimos a distância é uma decisão crítica que pode virar o jogo completamente. E esse slide aqui mostra o problema perfeitamente. Imagina que os dados de renda anual, por serem números muito grandes, acabam tendo um peso muito maior do que os de idade. Olha só à esquerda. Sem nenhum ajuste, a renda domina tanto o cálculo que a idade vira quase irrelevante. Agora, olha à direita. Depois de normalizar, ou seja, colocar tudo na mesma escala, os 2 atributos passam a ter o mesmo peso. Agora sim, eles contribuem de forma justa para medir a similaridade, dando uma visão muito mais real de quem está perto de quem. É exatamente o que a fonte aponta. Sem esse cuidado, a própria geometria do nosso espaço de dados fica toda torta. É como tentar se guiar por um mapa com a escala completamente errada. Não vai dar certo. E além da escala, a própria fórmula matemática que a gente usa para medir essa distância, a tal da métrica de distância, é fundamental. Ela literalmente define o que ser semelhante significa para o algoritmo. Medir a distância entre 2 cidades num mapa é uma coisa. Medir a semelhança entre 2 perfis de clientes é outra. A escolha da métrica certa depende totalmente da natureza dos dados. Agora, a gente chega num dos maiores desafios do KNN. É um paradoxo bem curioso. Ter mais informação pode, na verdade, atrapalhar. Num espaço com 2 dimensões, tipo um gráfico simples, é super fácil ver quem está perto de quem. Os grupinhos, as vizinhanças, são bem claras. Se a gente adiciona uma 3ª dimensão, a coisa complica um pouquinho. Mas, ok, ainda dá para identificar os vizinhos de um jeito que faz sentido. Mas e quando a gente tem milhares de características, ou seja, milhares de dimensões? Aí o espaço vira uma coisa imensa, vazia. E essa é a consequência direta. Em dimensões muito, muito altas, a diferença entre quem está perto e quem está longe praticamente some. O próprio conceito de vizinhança, que é o coração do KNN,
perde totalmente o sentido. Resumindo, o espaço fica tão gigante e os dados tão espalhados que todos os pontos acabam ficando a distâncias muito parecidas uns dos outros. É como se todo mundo estivesse num deserto enorme, todo mundo está igualmente longe de todo mundo. Isso é a tal maldição da dimensionalidade. Bom, para fechar a conta, vamos para a nossa parte final e resumir o que esse algoritmo fascinante significa na prática. Aqui a gente tem um bom balanço. Do lado dos prós, o KNN é simples, intuitivo e os resultados são fáceis de explicar para qualquer pessoa. Do lado dos contras, ele pode ser lento na hora de fazer previsões, é extremamente sensível à escala dos dados e, como a gente acabou de ver, sofre bastante em altas dimensões. Então, qual é a grande lição aqui? O QN é uma ferramenta super elegante e poderosa, mas esse poder todo vem com uma condição bem clara. A preparação dos dados tem que ser impecável. Normalizar não é uma opção, é essencial. Ele é um excelente ponto de partida para muitos problemas, mas sempre, sempre de olho na traiçoeira maldição da dimensionalidade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se o resultado do algoritmo depende totalmente de como os dados são preparados, da métrica de distância que a gente escolheu e do valor de K que a gente definiu, no fim das contas, quem é que está tomando a decisão? É a máquina ou é a pessoa que definiu as regras do jogo?